pessoal, aqui é o professor Wesley Pérez do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSJ e nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento ao estudo do modelo de Heffernan-Phillips para análise da estabilidade de pequenas perturbações do sistema máquina barra infinita. No vídeo anterior nós fizemos uma apresentação geral do modelo e nesse vídeo nós vamos apresentar como que ficariam as matrizes da formulação em espaço de estados para o modelo de Heffernan-Phillips. O regulador automático de tensão, o RAT, ou o AVR, é um controlador alocado nos geradores síncronos de forma a manter a tensão terminal próxima a um valor de referência, né? A gente tem aqui um diagrama de blocos deste controlador, tá? Cuja função de transferência é representada por uma função de primeira ordem, cujo ganho é Ka e a constante de tempo é Ta. Esses tipos de reguladores, que representam controladores estáticos baseados em eletrônica de potência, eles possuem alto ganho Ka e baixa constante de tempo Ta. Significa que ele atua com força em uma baixa constante de tempo, né? É um melhor comportamento dinâmico. Tá certo? Diferente das excitratrizes CC, CA, né, como ocorrem aí a gente consegue ver lá em máquinas síncronas, né? Então, é um controlador alocado em geradores síncronos, cuja função de transferência foi apresentada aqui. A entrada é justamente um sinal de erro entre o VRF e o VT, tá? E ele pega esse sinal de erro, processa, injeta e controla, né, a tensão de campo do gerador. A tensão de campo é aquela representada por EFD, aquela que faz o controle do campo, né, interno da máquina, ok? E esse campo ele induz a tensão interna. Então está diretamente associado o AVR com a tensão interna, tá, da máquina. Então, a gente tem esse controlador, ele é importante na análise, tá? É importante falar que, a menos que o ganho seja infinito, se esse ganho for infinito, a tensão VRF é igual a VT. Agora, se esse ganho não for infinito, um valor muito grande, a tensão VRF vai diferir um pouco aí da tensão VT. Tá? O ganho pode ser infinito? Não. Se a gente fizer uma análise por root locus, lugar das raízes, a gente vai ver que quanto maior o ganho, tá? E a gente vai ver um exemplo disso numérico, quanto maior este ganho, o sistema tende a ficar instável, alguns polos do sistema. Tá? Então, a gente tem, na verdade, resumindo a história, é que o VRF tem um valor que a gente especifica, e o VT ele tende a acompanhar, mas não exatamente igual. E como que ficaria então a equação diferencial que representa o AVR? No domínio da frequência, a gente consegue pegar que a função de transferência ela é Ka sobre 1 mais STA vezes, abre parênteses, VRF menos VT. No domínio da frequência, tá, onde a gente consegue trabalhar com diagrama de blocos, a gente tem aqui esse S, né, para representar justamente que é o modelo da frequência, não é o domínio do tempo, ok? Se a gente jogar esse denominador para o lado esquerdo, a gente multiplicando ele delta FD, né, a gente tem essa equaçãozinha. E a gente consegue desmembrar, tá, o EFD, né, mais STA EFD, tá? Passa esse TA dividindo e a gente chega nessa expressão. É fácil ver isso daqui, né, que fica SEFD, né, igual a, né, a expressão aqui apresentada, tá certo? Bom, então a gente tem essa expressão, isso no domínio da frequência. Observe que eu já até tirei aqui, né, o parênteses S, mas é importante a gente saber que quando a gente trabalha com função de transferência, a gente está no domínio da frequência. E assim, aplicando a transformada inversa de Laplace, a gente volta para o domínio do tempo. E o S, ele é uma derivada, na verdade, né? Então a gente tem derivada de FD dt, né, igual a menos
FD sobre TA mais KA/TA vezes a diferença entre tensão de referência e tempo. Observa que nesse momento aqui a gente obtém essas grandezas, tensão de referência e VT no domínio do tempo, tá? Bom, e como que fica a expressão dessa tensão terminal no modelo de Herfron-Phillips, tá? Na literatura, a gente vê que essa tensão pode ser expressa por uma constante K5 vezes o ângulo interno da máquina mais o K6 vezes o E', tá? Então a gente tem aqui duas constantes importantes, onde o K5 aqui vezes, né, a gente observa que esse K5 vezes o ângulo está associado à carga, tá? Então ele pode representar aqui a reação da armadura, e o K6 a indução, né, o fenômeno aí de indução de tensão, né, onde a tensão terminal ela é proporcional à tensão interna da máquina, tá certo? Bom, essa é a equação, tá? A gente viu que o modelo de Herfron-Phillips são 6 constantes e as duas constantes K5 e K6 já aparecem aqui para nós. Então, se a gente substituir aqui nessa equação do AVR, a gente já obtém aqui, ó, que o delta FT fica aqui dentro do parênteses, né? VRF menos K5 delta menos K6 Equelinha. Bom, o modelo linearizado de Herfron-Phillips, né, tem aí uma dedução matemática trabalhosa por trás. O nosso objetivo aqui é só apresentar para que o aluno utilize esse modelo. Na prática, né, a menos que você faça pesquisa, aí você vai precisar, né, fazer a dedução das matrizes em espaço de estados, né, um modelo mais aprofundado. Mas se no caso aqui, né, que você quer aprender os conceitos básicos de estabilidade angular e pequenas perturbações, a gente já apresenta para você o modelo, para você aprender a usar e entender todo o processo, que é o meu objetivo nesses vídeos, tá ok? Não que pesquisa não seja importante, ela é importante, e vai ter aí playlists dedicadas aos meus trabalhos de pesquisa, né? Mas aqui, essa playlist é uma playlist básica, onde eu quero que o aluno entenda, né, e goste, né, dessa área que é tão importante para análise de sistema elétrico, por envolver dinâmica de máquinas elétricas, teoria de controle e, obviamente, sistemas elétricos de potência. A primeira equação, então, ela diz respeito à dinâmica da tensão interna da máquina, Equelinha, tá? E ela é aqui, né? Se a gente olhar lá o artigo do Herfron-Phillips, a literatura associada a essa disciplina, a gente tem menos 1 sobre K3 TD0'. TD0' é a constante transitória de eixo D da máquina. É um parâmetro tabelado, vem por ensaio também, vezes Equelinha, menos um K4 sobre delta, vezes sobre a constante de tempo, vezes o delta, mais 1 sobre TD0', vezes a tensão de campo. Tá certo? A segunda equação é uma equação já conhecida por nós, lá do modelo clássico, que fala que a velocidade angular é, na verdade, a derivada primeira do ângulo, né? Ela é ômega S vezes d ômega PU, tá certo? Isso daqui a gente já conhece lá do modelo clássico. E essa equação que vem aqui, a gente conhece também a equação de oscilação, onde eu estou representando a potência elétrica por um conjunto de equações aqui, ó, de parcelas, né? Por exemplo, menos K2 sobre 2H, H é a constante de inércia, vezes delta é Equelinha, menos K1 sobre 2H, delta, tá certo? Menos D, constante de inércia, constante de amortecimento da máquina, representa aí parcelas de perdas, né, não consideradas no modelo, né? Vezes ômega síncrono sobre 2H, d ômega PU, mais 1 sobre 2H, potência mecânica. A gente sabe que essa equação aqui é a equação de oscilação. Então, eu tenho aqui esses 3 primeiros termos como a representação da potência elétrica da máquina. Então, a potência elétrica como uma função da tensão interna, do delta e do ômega PU. O modelo de Herfron-Phillips, ele dá uma cara diferente para essas equações, em função das constantes do modelo, mas a gente consegue reconhecer algumas coisas aí a partir do modelo clássico. A última equação é justamente a equação do AVR, que eu já, né, expliquei aí no início desse vídeo, aonde aqui a gente viu que principalmente esse segundo e esse terceiro termo é o
é o ΔVT, né? A gente voltar aí alguns minutos antes, né, no vídeo, a gente observa que a gente tem aqui o ΔVT, tá certo? Então, assim, é um conjunto de equações, você não precisa decorar, né? É só você parar aí e copiar quando você precisar, tá certo? Bem, esse é o conjunto 4. Então, o modelo em espaço de estados do Heffron-Phillips, do modelo de Heffron and Phillips, né, são dois autores, proposto lá em 1952, e depois utilizado para o Concorde, né, e de Mello para propor estabilizadores, é esse modelinho básico aqui, onde eu tenho aqui a derivada, né, a derivada de ΔX igual a ΔX mais B ΔU, e ΔY igual a C ΔX mais D ΔU, tá? E a gente tem, então, variáveis de entrada ΔU, variáveis de estada ΔX, variáveis de saída ΔY, ok? E quais são as nossas variáveis de entrada? Tensão de referência interna e potência mecânica. Quais são as nossas variáveis de estado? É o equilinha, ângulo da tensão interna, tá? Ângulo interno do gerador, assim também chamado, a velocidade do gerador e ΔFD, tensão de campo, tá? E a minha variável de saída? Qualquer uma delas. Pode ser a tensão terminal, pode ser o equilinha, delta, mas é comum a gente utilizar aqui, por exemplo, a tensão, a velocidade angular, porque é a primeira estrutura, primeira variável que a gente utiliza de entrada num estabilizador, que a gente vai ver lá para frente, tá? Então, essas são as variáveis que a gente considera aqui nesse vídeo. Bem, até aconteceu aqui uma transição diferente entre os slides, mas se a gente observar bem aqui, ó, a gente tem que o nosso ΔX, ele é A ΔX mais B ΔU, né? E a gente observa aqui, em forma colorida, a representação daquelas equações anteriores 1, 2, 3, 4, em cores diferentes. Né? Não vou ficar lendo aqui essas equações, né? Mas é só para você observar que colocando aquelas equações em função das variáveis de estado e variáveis de entrada, a gente observa que é possível definir uma matriz A e B. Tá? Se a gente substituir exatamente nessa ordem, de forma correta, os termos, né, da máquina, como a constante de tempo TD0', e inércia e D, tá? Que são a constante de amortecimento. A constante do sistema, que é a velocidade síncrona. A do AVR, que é o KA e TA. E do Heffron-Phillips, que é K1 a K6. A gente obtém uma matriz capaz de fornecer os autovalores e a gente avaliar o sistema é ou não instável ou estável naquele ponto de operação. As constantes da máquina, do sistema e do AVR não vão mudar, mas o K1 a K6 vão mudar conforme muda o despacho, a topologia do sistema, tá? Então, alterando essas constantes, eu consigo alterar as minhas matrizes A e B. E alterando essas matrizes, eu tenho aí autovalores diferentes, e aí eu vejo, o ponto de operação mudou, eu vou lá e calculo os autovalores. Mudou novamente, eu calculo os autovalores, tá? Então, eu avalio se naquele ponto o sistema é ou não estável a pequenas perturbações, tá certo? Da mesma forma, o C ΔX mais D ΔU, ele pode ser representado aqui. Eu cheguei a falar isso no último vídeo. E a velocidade angular, então, ela é dada por um vetor, né? Como aqui 0 multiplicando o equilinha, o 0 multiplicando o delta, 1 multiplicando o delta ômega PU, é natural isso, né? E o 0 multiplicando a FD, tá certo? Agora, se fosse, por exemplo, o ΔVT como variável de saída, a gente teria que ver aqui quais são as variáveis. A gente viu que ele é função do delta e do equilinha, né? Então, a gente tem aqui aí teria, por exemplo, um K5, um K6, fica aí como uma motivação para você, uma pergunta. Como representar uma variável de saída, ΔVT, a partir das variáveis de entrada, tá certo? É isso. Então, a gente observa que o modelo de Heffron-Phillips ele é bem tranquilo. Uma vez calculadas as constantes K1 a K6, que são funções
daquelas variáveis iniciais, né? Você resolve o fluxo de potência, calcula os K1 a K6, né? Então você obtém aí rapidamente o ABCD do sistema, tranquilamente, tá certo? Numa análise outra análise possível, né, mais elegante, seria, por exemplo, utilizar o programa Paquidim para calcular o ABCD. Tranquilamente você conseguiria, né? Mas aqui o objetivo é justamente te introduzir a essa análise de uma forma bem adequada. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!